Jogo de Palavra, as entrevistas de Rui Miguel Tovar. Olá, bem-vindos a mais um Jogo de Palavra. Já aqui tivemos homens do futebol, homens do ciclismo, homens do hóquei em patins. Agora temos um super-homem do judo. Num Delgado, bem-vindo, obrigado. Muito obrigado, Rui. Super-homem, QB. Desde já, parabéns pela tua roupa. Falámos ali fora sobre essa homenagem ao Kaiser. Aliás, Kaiser. Nas costas diz Kaiser of New York e o número 6 também identifica o Beckenbauer. Era o número dele no Cosmos, se não me engano. Exatamente. Qual é a tua relação / adoração pelo Kaiser? Nasceu onde? Olha, eu tenho vários ídolos desportivos, né, por várias razões. Mas como sabes, eu convivi muito tempo na Alemanha a representar um clube alemão, ainda por cima na Baviera, não é? Ali perto de Munique. E tínhamos uma relação, e eu tive uma relação com a marca Adidas, e fui colecionando algumas peças do grande Münster, do grande Kaiser, que curiosamente, a conviver com os alemães, quebrei alguns dos mitos que nós africanos tínhamos à volta dos alemães, então, não é? Pá, por exemplo. são malta. Eu convivi com todo o tipo de alemães. Eu lembro uma vez que estávamos num barbecue e o manager da nossa equipa diz-nos assim: nunca imaginei ter um africano, um judeu e um nazi na mesma mesa. E o senhor que estava ao nosso lado, que era lá da cidade, tinha sido nazi, tinha sido lutado na guerra e tudo mais, e estava ali a comer connosco, e o homem até surpreendido conta-nos essa história. Mas basicamente conheci alemães do melhor e do pior. Eles têm uma coisa bastante diferente do português. Eles dizem aquilo que pensam. E aconteceu-me às vezes em alguns sítios virem pessoas ter comigo e dizer: pá, não te quero aqui, não gosto de ti, vocês não têm que estar Do aqui. nada? Assim. Do nada. Muito frontais. Sim. Mas também alemães, pá, impecáveis, malta do melhor que há. E tenho grandes amigos na Alemanha. Mas isso falas já no século XXI, portanto, há Sim, 20 sim. anos, pai. Talvez até menos. No Texas também há muitos disso. E olha, em África também há muitos. Porque o racismo não é só dos brancos. Sim, exatamente. Tu sentiste isso em África também? Senti. Tu que tens raízes cabo-verdianas, não é verdade? Sim. Os meus pais são cabo-verdianos e olha, a primeira vez que eu me lembro assim de estar em Cabo Verde, passar férias a visitar o meu pai, eu tinha pai, uns 8, 9 anos. E lembro-me de ter ido brincar com os miúdos lá da zona e à hora do almoço chega o meu pai: então filho, está tudo a correr bem? Eu: pá, lá em Portugal mandam-me ir para a minha terra, chego aqui, chamam-me Tuga Pé de Chulé, então mas afinal como é que é? Como eu não sabia falar crioulo, os miúdos, mesmo eu sendo da mesma cor deles, eles tratavam-me como se eu fosse um português, porque tinha sotaque português. Por isso, aprendi a ver as coisas de vários lados. Bem cedo. E em Cabo Verde existia, naquela altura, muito racismo entre negros. A minha bisavó, que era assim clarinha, dizia para a minha mãe: tu tens a barriga suja, porque eu nasci mais escuro. Havia aquela... Como é que se equilibra? Como é que se lida com isso? Epá, vamos lá ver. Eu acho que as pessoas sempre tiveram este instinto animal, não é? De aqueles que são um bocadinho diferentes de nós, não são da nossa tribo. Faz parte da nossa genética. Eu acho que aprende-se a lidar isso com cultura e maturidade. Eu, felizmente, tinha um irmão branco, a minha família era muito mestiça, havia cores de todo o lado. Nunca senti, quando alguém tivesse assim um comentário racista mais forte,
que isso fosse uma coisa agressiva contra mim. Sentia um bocado de intolerância, percebia que era uma coisa estranha, mas nunca senti aquela raiva que muitas vezes as pessoas que são imigrantes ou que estão em bairros Sim, sim. sentem aquela sensação de inferioridade daquela pessoa está-me a atacar e tem que reagir. Acho que é mais um sinal de alguma ignorância, e tive várias situações engraçadas que eu raramente lidei assim com agressividade, porque não percebia. Eu tinha um pai padrasto branco, não é? O meu irmão era branco, chamavam-lhe preto às vezes na escola porque a minha mãe ia buscá-lo. Assim, uma vez eu estava a caminho do meu clube e à noite, não é? As ruas de Santarém, que são assim cheias de ruínas e tal, e vem uma senhora a subir e vou a descer. A senhora vê-me, eu tinha 13 anos, já era um rapaz grande e tal. Aos gritos, começa a fugir e vai-se meter mesmo no beco quando era o meu clube. E eu, epá, a senhora está. Virei, entrei, estava a senhora assim em pânico em frente à porta do clube. E eu, olha, por favor, encoste-se à parede. E ela encostou-se à parede. E eu, só quer passar, eu vou treinar. E ela ficou assim a olhar para mim, a pensar, o que é que eu estou aqui, o que é que eu estou a fazer? Pronto, claro que há situações graves de violência, já morreram pessoas, não é? Por causa de coisas de racismo, mas acho que já temos que entrar noutra fase, temos que olhar para as coisas com alguma maturidade e não e desvalorizar uma pessoa que tem essa reação, uma pessoa que quer te atacar por ignorância, Claro. né? Por desconhecer, não sabe o que é isso, não é? E então começa a dizer coisas que não faz muito sentido. Mas nessa situação da Alemanha, por exemplo, do não podes estar aqui, não te queremos, como é que se... Porque já eras adulto, não é? Sim. Já eras um atleta de alta competição, medalha olímpica, como é que se... O que é que uma pessoa faz? Ou melhor, o que é que tu fizeste? O que é que uma pessoa Sim. faz é muito vago. O que interessa é o teu caso porque foste tu a vítima. Epá, felizmente destas pode-se contar aqui. Não, mas epá, eu tinha algum privilégio nessa altura, porque já era um atleta e mesmo lá na Alemanha nós já éramos reconhecidos e as coisas nunca descarrilaram ao ponto de entrarmos para a agressividade ou violência, e também por praticarmos judo tínhamos que ter um bocadinho mais autocontrole nesse tipo de situações. E eu aprendi um ditado que é muito comum do judo, que é: o melhor mestre é aquele que ganha sem lutar. E às vezes a gente tínhamos que quebrar um bocadinho as pessoas, porque o óbvio é partir para a violência, Claro. não é? Uma pessoa diz-te uma coisa dessas, tu entras logo em modo de combate. Sim, sim, sim. Tipo como quando se está no trânsito e uma pessoa te buzina e coisas do género. E eu, felizmente, ou pelas pessoas que estavam à minha volta ou por reação própria, tentei sempre quebrar um bocado com uma reação que surpreendesse e que desviasse, digamos, essa agressividade para o outro lado. Nem sempre é possível. Houve situações em que tive que controlar um tipo ou pô-lo assim mais calminho. Sério? Mas não, eventualmente não por coisas de racismo, mas nessa situação em concreto ele disse isso e eu disse: tá bem, mas eu estou cá, e então? Como é que ficamos? E depois estavam atrás os meus amigos alemães todos do clube e eu acho que ele não ficou com muita vontade de arranjar problemas. Bem, falámos aqui em passant, portanto já começámos em Munique, já estivemos em Cabo Verde, Santarém. Temos que falar obrigatoriamente de 2000, não é? Sydney. É o teu grande momento desportivo, confirmas, não é? Confirmo. Aquele Ipon, mais um nesses Jogos Olímpicos, foi um momento planeado na tua cabeça? Como é que tu partes para um combate que atribui medalha? Devem passar-se imensas coisas pela cabeça, devem-se sonhar com
com posições, não é? Aquilo que tu sonhaste aconteceu? Sim, de certa forma, sim. Curiosamente, uma das coisas que eu reflito muito sobre esse período, como foi um momento. Pronto, há momentos que são inéditos, é a primeira vez que acontece, há sempre aquela barreira de quebrar o inesperado. E quando eu fui campeão da Europa, em um ano antes, foi um bocadinho já a preparação para esse momento, porque na altura também foi um êxito inédito, ninguém tinha sido ainda, e eu tomei uma decisão. Nessa altura, eu tinha acabado o meu curso, mesmo nessa semana, e já ia para esse Campeonato da Europa com uma convicção que ou eu ficava entre os melhores da Europa, e me dedicava em exclusivo ao judo, ou se calhar ficava por ali e ia-me dedicar à minha carreira profissional, porque tinha percebido que para estar a um certo nível era preciso uma exclusividade, uma dedicação total que eu não tinha nessa altura. Felizmente, os campeonatos da Europa faziam-se em 2 dias. Eu no primeiro dia cheguei à meia-final e fui-me deitar a pensar assim: ei, já sou profissional de judo. Na altura era só profissional de espírito, não havia ainda contratos profissionais nem nada disso, mas foi uma decisão acertada. Eu depois, mais tarde, quando fomos comemorar esse primeiro título, juntei as pessoas mais próximas ao sabor de uma bela cachupa e de umas mornas cabo-verdianas e falei com toda a gente e disse: olha, eu a partir de agora estou-me a preparar para ganhar uma medalha nos Jogos ou para lutar por uma medalha nos Jogos, e quer que vocês entendam que tudo o que eu fizer a partir de agora é para esse objetivo, e vocês sabem porquê, e das duas uma, ou me ajudam ou me empatam. E quero que percebam, se eu estiver sentado à mesa e só poder comer uma barra energética é por causa dos Jogos Olímpicos, se eu tiver que treinar 2 vezes por dia. E acho que isso foi muito importante, porque ainda havia pessoas na altura a dizer: pá, isso não é possível. Eu recordo-me Era? que os próprios dirigentes diziam: pá, isso não vai acontecer, estás a sonhar muito alto. Mas já não era bem um sonho, era um objetivo com coisas bem delineadas, fomos fazer coisas que na altura foram diferentes, arranjar um treinador, um preparador físico, ter uma pessoa para nos apoiar em determinadas áreas multidisciplinares, que eu tive a sorte de trabalhar com os meus professores, o professor Gomes Pereira, o professor Mil Homens. Foi. Juntou-se ali o útil ao agradável. Sim. E quando eu fui para Sydney, eu disse na altura nos jornais que quando me perguntaram, não é, qual era o meu objetivo, era claramente lutar por uma medalha. Nem toda a gente ouviu, até porque quando eu cheguei às meias finais ninguém estava à espera. E foi tudo a correr, a tentar saber o que é que era o judo e quem é este rapaz que está na meia-final. Mesmo a missão olímpica não estava a contar com esse, quando se faz a previsão de como é que vai correr o dia e tal. E pronto. Foram quantos combates nesse olha, dia? Nesse dia eu fiz, se não me engano, 6 combates. Eu comecei logo com um atleta da casa, com um australiano. Não era um atleta muito cotado. Não, minto. O primeiro combate foi com um atleta do Mónaco. E foi um combate rápido. Eu já tinha lutado com ele no Campeonato do Mundo. É daqueles combates que é bom para começar. Okay. Não é? Foi um impão rápido e deu confiança. Está tudo bem, está tudo a funcionar, vamos embora. Depois a seguir o segundo combate é que foi com um australiano, um atleta da casa, tipo meio estranho, mas resolveu-se bem, portanto resolvemos de uma forma eficaz, não nos desgastámos muito. Uma das coisas que nós aprendemos ali era que o percurso de regresso ao tatami era muito longo e a gente precisava de recuperar rápido dos combates. Então o meu médico era o Dr. Passarinho, também era do judo. Íamos a correr, foi uma estratégia que a gente utilizou
saíamos do tatame a correr e as pessoas não percebiam muito bem. Então o gajo acabou um combate e vai a correr para fazer a recuperação o mais depressa possível para não deixar acumular muito ácido lático e O que tudo é isso, mais. recuperação? Para que A recuperação não é tanto a parte da respiração, não é? De recuperar o fogo e tirares o dióxido de carbono e equilibrares com oxigênio, como o judo é um desporto muito anaeróbio e acumula-se muito ácido lático nos músculos. Os músculos ficam, acho que qualquer pessoa que já fez um esforço muito extenso fica com o corpo todo inchado e com dificuldade de até aparecem câimbras e tudo mais. E isso tem que ser rapidamente recuperado para não deixar sequelas, porque os Jogos Olímpicos é uma prova muito mais rápida e temos menos tempo para recuperação e chegamos ali aos quartos de final e há muita gente que vai-se abaixo, então tivemos essa estratégia. Mas o tempo de espera entre um combate e outro, quando dizes rapidamente, é quanto tempo? Olha, Minutos? cada combate vai diminuindo o tempo de espera porque são eliminatórias, não é? Ok. O normal é para aí meia hora, mas ali a meia hora reduz-se a 15 minutos, 10 minutos. E tens de estar pronto para outra. E tens de estar pronto para outra. Às Então, vezes foi Mónaco, Austrália e depois... Mónaco, Austrália, depois um italiano, que foi um combate bastante duro, muito equilibrado, que foi preciso ter um bocadinho de cabeça fria, não arriscar muito, porque ele também não estava a arriscar e acabámos por vencer bem. E depois, nos quartos de final, que é tal aquele combate que é preciso estar bem para não se ir abaixo fisicamente, apanhámos o campeão asiático, que era um iraniano, e mais uma vez tivemos uma situação curiosa, que estávamos, portanto, no corredor de acesso ao combate, onde estamos frente a frente com o nosso adversário e as duas equipas, e o tipo estava com um indivíduo a ler-lhe o Corão e a tirar-nos água benta ou uma coisa qualquer. E o meu médico, que é assim todo impetuoso, tirou aquilo tudo para o chão, larga lá essa porcaria, mano. E pronto, fomos para o combate. Era um combate difícil, o tipo tinha feito uma boa prova, tinha um judo difícil. Eu venci-o no chão e lembro-me de olhar para o lado e ver o treinador dele de joelhos, olhar para lá, fazer umas rezas, e o meu médico, estás a ver, ganhámos. E lá saímos a correr outra vez para fazer a recuperação. Depois, no combate das meias finais, foi um combate com o cabeça de série dessa prova, que era um coreano, que eu já me tinha encontrado, que era campeão do mundo, bicampeão do mundo em título. E foi um combate que eu perdi pela pontuação mínima e que me marcou muito porque tipo muito tático, muito maduro, e que me esteve a estudar 6 meses antes num estágio que a gente fez no Japão, e que eu pessoalmente só me apercebi disso no fim do combate. Incrível. Apercebeste como? Apercebi-me porque ele taticamente estava tática que ele sempre apresentou. um passo à frente, apanhou-me na minha técnica principal, soube sempre pôr sempre que estava em perigo, e como nós tínhamos estado a treinar em dezembro do ano anterior no Japão, e isso é uma coisa muito comum no judo, que não acontece muito nas outras modalidades, e no boxe também há muito sparring, não é? Sim. Só que a diferença do boxe para o judo é que nós treinamos com os nossos adversários, e no boxe eles criam campos de treino com parceiros de treino, mas nunca treinam Diretamente com o adversário. Sim. E eu aí apercebi-me, pela minha imaturidade, ainda era muito novo, que todos os treinos que nós fizemos, enquanto eu estava a medir forças com ele para mostrar que estava melhor e que era mais forte, ele teve o tempo todo a oferecer jogo para sacar técnicas, táticas, pontos fracos, etc. Absorveu muito bem o meu jogo todo. E pronto, isso custou-me uma final olímpica, mas foi uma aprendizagem muito importante. A partir daí passei a ter
passei a ter outro tipo de maturidade. E depois disto, o combate do bronze. É daqueles combates em que naquele momento toda a gente à minha volta e eu próprio sabíamos que estávamos com a atitude certa para ganhar. Apesar do meu adversário ter feito também uma prova excelente. É um Uruguai? Não. Ele representava o Uruguai, apesar de ser francês, Ok. e o treinador dele era francês também. E era um tipo que tinha um judo, mesmo que eu odiava, canhoto, tinha todas as características que eu arriscava porem-me à minha frente. Mas naquele dia encaixei muito bem com ele, estava com uma autoconfiança muito boa, tinha já ganho vários combates com aquele movimento, com o Jujigatame no chão, e assim que peguei nele senti que aquilo não me ia fugir. Eu até me recordo mais tarde do treinador dele dizer: epá, fogo, eu quando te vi entrar para o tapete eu pensei assim, o que é que eu vou dizer ao meu atleta? O gajo estava com uma áurea que isto não sei como é que eu vou dar a volta a isto. Engraçado. E assim aconteceu. Há bocado falávamos sobre, e achei isso importante, importante não, interessante, o sistema de pesagem de um judoca, e queria que explicasses tintim por tintim, porque se eu fiquei espantado, imagino que toda a gente também fique, embora agora a regra tenha, Sim. a tática tenha mudado, mas no teu tempo, nesses Jogos Olímpicos de 2000, como é que era? Tinhas combate no dia seguinte? Exatamente. Tinhas combate uma segunda-feira? Dormias Nós, domingo? nós pesávamos na manhã da competição, não mais do que 2 horas antes da prova. Por acaso, curiosamente, nos jogos havia um bocadinho mais de tempo que a prova era feita à tarde, e por isso também era mais condensada. Mas o normal era nós pesarmos 2 horas, no máximo 2 horas antes da prova, o que implicava nós reduzirmos ao máximo o nível de gordura e às vezes água e outras coisas mais essenciais para o organismo, e as pessoas perguntam assim, então, mas isso não é muito normal? Há muita coisa que se faz na alta competição que não é muito normal, mas tem que se fazer ao conhecimento à data. Hoje em dia evoluiu muito a fisiologia e o acompanhamento médico dos atletas, mas na altura, basicamente, nós treinávamos num período onde estávamos mais gordinhos, não é? Com a armadura mais forte, e depois, a partir de 2 semanas antes da prova, começávamos a tirar a gordura extra, a ter uma alimentação muito, muito rigorosa, com restrição, para ficarmos com menos gordura e com o mesmo nível de massa muscular. 1 quilo a mais num adversário é muito peso. As pessoas não têm ideia da diferença que faz fazer com uma pessoa com mais 1 quilo. É como, sei lá, a malta que anda de bicicleta sabe quanto é que custa reduzir 100 gramas numa bicicleta. São para aí uns 300 ou 400 euros em material. Sim. Aqui é a mesma coisa, só que é com o nosso próprio corpo. 3 a 2 dias antes já começamos a ter cuidado com a hidratação, e o próprio treino já é só mesmo para segurar o peso, já não se treina volume. E a noite antes, para quem não fez as coisas bem feitas, ou havia atletas que, como estratégia mesmo, queriam estar muito acima do peso para depois terem superioridade sobre os adversários, era uma noite horrível. Para já, cabeça a pensar que chegas à balança e não bate o peso, não é? Sim. Mas Depois, o que é isso de bater o peso? Quer dizer o quê? a minha categoria era menos de 81 quilos. Ok. Tem que estar 81,00. 0 gramas. Nós estamos aqui, se eu der um gole desta água, 50 gramas. Já está. Já não passo. Portanto, estás a ver a lógica que é. Nós, inclusivamente, à noite, fazíamos o cálculo do peso que podíamos ter a mais, porque durante a noite uma pessoa perde em média 500, 700, 1 quilo. Ninguém tem ideia disso, mas é assim. Porque estás a dormir e estás a consumir, mesmo a dormir estás a consumir recursos, estás a deitar água fora através da respiração, etc. Então,
pessoa ia jantar aquela última refeiçãozinha antes da prova e tinha que comer o suficiente para perder um bocadinho durante a noite. Com todas as contas feitas. De Todas acordo as com o teu corpo. Sim. Havia pessoas que já sabiam, eu vou fazer um xixizinho à meia da noite, é mais 100 gramas aqui, mais isto, mais aquilo. E depois, pronto, às vezes era aquele presente que era, ei, tenho que ir à casa de banho, davam 300 gramas. E pronto, em último caso, há duas pesagens. Há a pesagem não oficiosa, que é justo até meia hora antes da prova, antes da pesagem oficial, onde a pessoa pode ir calculando, vai-se pesando, ver se tem peso a mais, peso a menos, quanto tempo é que falta para perder o peso, e depois, quando é a pesagem oficial, só se pode pisar a balança uma vez. Uma vez pisado, é o peso que estiver lá. Se a pessoa, por acaso, se esquecer, ninguém se esquece, mas imagino que eu levo umas cuecas a mais e que pesam 100 gramas, Pois. se eu tirar o pé da balança, estou fora. E viste algum caso esquisito nessas, não digo nos Jogos Olímpicos, mas em toda a tua carreira? Vi montes de situações caricatas, desde uma rapariga a rapar o cabelo, Para combater poder logo a seguir? combater, porque tinha peso a mais, e lá foram 400 gramas em cabelo. Com o cabelo foram e pôde entrar assim, E foi? pôde entrar. Uma situação de um tipo que já estava desesperado, já não sabia o que é que havia de fazer mais, e então os amigos levaram-no, a equipa levaram-no para a banheira, para o duche, para tomar água, e ele, em desespero, abriu a boca, começou a beber água, tiveram que o arrancar de lá. Tipos a tentarem enganar a balança, a pisarem com o pé, empurrarem o colega, tudo e mais alguma coisa, mas não havia hipótese, a balança era implacável. Ou tinhas ou não tinhas. Era o primeiro combate. Claro. E situações, pronto, essa do cabelo tem piada, não é? Houve alguma situação assim trágica, caótica? Infelizmente sim. De que eu tenha conhecimento, houve um atleta coreano nos anos 80 que faleceu a tirar o peso dentro da sauna com um saco, com o chamado o saco de sauna, que são portanto, tipo uns géneros de sacos de plásticos para obrigar o corpo a suar mais depressa, e com uma bicicleta lá dentro. Portanto, coisas impensáveis. A partir daí houve várias medidas e têm vindo a ser tomadas várias medidas médicas para evitar esse tipo de situações. Eu assisti, enquanto treinador, atletas que me tiraram bem o peso a passarem por situações de perda de consciência, ficarem sem voz, né? Quando nós temos as nossas cordas vocais sem água, começamos a falar assim. E sempre me fez alguma confusão. Para já, porque eu sempre tirei o peso com estratégia e nunca deixei as coisas chegarem a esse ponto. E por outro lado, porque eu sempre achei que não era uma vantagem, porque a curto prazo eu lutar com 3 ou 4 quilos a mais que o adversário, obviamente que é uma vantagem, mas a médio e longo prazo eu não aguento tirar o peso muitas vezes. Eu às vezes dizia que tirar o peso dessa forma era como subir ao Everest, uma pessoa começa a morrer devagarinho, e se tu não consegues subir ao Everest muitas vezes num ano. E hoje em dia, com o nível de competição que há, com a quantidade de provas que há para manter os rankings mundiais, é quase impossível tirar esse excesso de peso que se tirava antigamente. Depois as pessoas foram aprendendo muita coisa sobre essa área científica, e hoje em dia aquilo que se faz é, em cima da hora, entra-se na zona da morte, ou seja, entra-se naquele limite que o meu corpo está ali a sofrer o mínimo de tempo possível, porque senão a performance cai muito, e a saúde e tudo mais, não é? Tu em Sydney estiveste na aldeia olímpica? Estive na aldeia olímpica, sim. E que personalidades cruzaste com quem? Eu estava na aldeia, nós estávamos na aldeia olímpica ao lado dos brasileiros, e na altura havia um tenista muito famoso que era o Gustavo Kuerten, Sim. que era era o típico brasileiro que acordava com samba e que punha toda a gente a curtir.
Mas a minha experiência assim mais especial foi com o meu grande ídolo, que era o Muhammad Ali. Ah, ele foi lá? O Muhammad Ali, na altura, era embaixador do Comitê Olímpico Internacional. Ainda Ok. tive o privilégio de o ver, pronto, a andar bem Uhum. Sim. e a comunicar com as Claro. pessoas, e encontrámos-nos na Aldeia Olímpica, e para mim, pessoalmente, foi como que um género de um sinal a confirmar que, pá, que todas as minhas apostas, todas aquelas... eu abdiquei de tudo para estar ali, e 1 ou 2 dias antes da prova encontrar o Mohamed Ali Claro. foi assim um bocado tipo o sinal de, pá, escolheste o caminho certo. E foi sempre uma pessoa que dizia que o homem ia à lua porque a lua estava ali, e que sempre foi um grande exemplo de superação, não só dentro dos ringues, mas Claro. também fora. E isso Sim, para mim foi sobretudo ali fora, não é? Exatamente, Sim. sobretudo fora. E tu acompanhavas? Já acompanhavas o Mohamed Ali? Daí Sim, ser um sim, ídolo? sim. Eu no judo não tinha assim nenhum judoca que eu idolatrasse, até porque muitos deles eram os meus adversários, que eu fui tendo o privilégio de poder competir e treinar. Mas por toda a sua história, eu tinha duas grandes figuras na minha vida, que eram o Muhammad Ali e o Nelson Mandela. E felizmente o Nelson Mandela não tive com ele presencialmente, mas tive o privilégio de ter sido convidado por ele para ir à África do Sul e à sua fundação, e tive o privilégio de estar, de ser tocado, digamos assim, por essas duas grandes figuras, que curiosamente ambas vibravam com o boxe, e que foram pessoas importantíssimas para posicionar os negros na segunda metade do século passado, conseguindo quebrar um bocadinho essas barreiras, não é? Claro. Com os seus feitos. 4 anos depois és o porta-estandarte, ou seja, tens 2 Jogos Olímpicos, uma medalha, no outro porta-estandarte. Não se pode atingir mais, não é? Olha, Rui, humildemente posso dizer um bocadinho mais, porque eu felizmente, pá, tive ótimas experiências olímpicas. A primeira, logo laureada com um pódio. A segunda, apesar de ter sido uma grande desilusão desportiva, tive esse privilégio e que para mim era muito simbólico, a cerimónia de abertura e ter Claro. sido porta-estandarte. Houve muitos judocas nessa cerimónia Não foi? a serem porta-estandarte, e foi um momento muito simbólico. Depois, a presença seguinte foi como adjunto-chefe de missão da Missão Olímpica, onde eu vi tudo o que estava por trás destes grandes palcos e pude contribuir para que os nossos colegas pudessem ter feito resultados históricos. Isso é Pequim, não é? 2008. Foi Não? Pequim, É como 4. estive do teu lado como comentador. Foi? Foi a Boa. única vez que não fui. Foi quando nasceu a minha filhota mais velha, e que nasceu curiosamente no dia em que a Vanessa Fernandes ganhou a medalha de prata, e eu estava a escrever para a Visão, e tenho lá um artigo que eu dediquei à minha Claro. filha e à Vanessa nesse dia, que são as duas Fernandes, que a minha filha é Fernandes Delgado. E foi assim, no outro dia falei com ela sobre isso, e ela riu-se, e eu mostrei-lhe o artigo. Estava engraçado. E pronto, nessa altura a minha experiência foi como comentador, foi do lado de lá. Depois estive em Londres, na Missão Olímpica, e finalmente a minha última experiência olímpica oficial como treinador, e ganhámos a medalha. Sim. Com a Telma Monteiro. E assim fechei com chave de ouro Mesmo. as minhas participações olímpicas. Agora quero ir como turista. Espetacular, exatamente. Exatamente, assistir e ver. Mas aquele vais espetáculo. este ano a Paris? Pá, tenho intenções de o fazer, tenho que gerir aqui bem as agendas, mas sim, acho que não vou falhar. Boa. Tu foste apresentar a tua medalha ao Estádio das Antas, não é? É verdade. Levaste a medalha para o Estádio das Antas. É verdade. Como atleta,
Não. Eu nunca representei o Porto, só que isto foi uma história que foi surgindo em Sydney. Eu já era adepto do Futebol Clube Porto há muito tempo. Da tua infância? Da minha infância, até porque eu comecei a representar a Casa de Benfica de Santarém. É verdade, sim. E pá, ninguém conseguia perceber porque é que eu era do Porto. E eu um dia expliquei ao pessoal que eu tinha um pai, o meu pai biológico, é cabo-verdiano, e jogou futebol, e toda a família Delgado era sportinguista. O meu padrasto e a família, o meu padrasto português, e a minha família do lado da minha mãe era tudo benfiquista. Então era toda a gente a puxar para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Um dia assisti à final da Taça das Taças, que penso que foi 84, do Porto contra a Juventus. Perdemos 2-1, fomos assim meio roubados. Na altura o Porto ainda era um underdog e eu fiquei a chorar de tanta... Pá, tinhas quantos anos? Tinha, em 84, teria 8 anos. Okay. E disse, pá, esta aqui é a minha equipa. E assim foi. Depois, e nunca foste nunca viste... Nunca tinha ido ao estádio. Okay. Pronto, o Porto não ficava de mão, os meus familiares não eram adeptos. Não tinham levar lá, claro. E então, em Sydney, nós tínhamos um enfermeiro que era do Futebol Clube do Porto, da natação. E o Dr. Passarinho, o meu médico, também era do Porto. E então criou-se ali uma amizade grande e falávamos muito, o Porto para aqui, o Porto para ali e tal, não sei o quê. E depois, quando eu venci a medalha, aquilo chegou ao conhecimento do Pinto da Costa, e no momento em que ele estava a fazer uma homenagem à Fernanda Ribeiro, que foi a outra medalhada e que na altura representava o Porto, ele fez um convite simpático e inteligente, como ele sempre foi como dirigente, e lá fomos nós. Eu estava a chegar de uma prova na Alemanha, nesse fim de semana. O Dr. Passarinho foi-me buscar ao aeroporto, fomos a toda a velocidade para não chegarmos atrasados, e até fomos parados pela polícia. E eles, pá, onde é que vocês vão com esta bisga toda? Pá, tal, vamos ter tenho ali o Nuno Delgado no carro, vamos ter com o Pita. É? Então peraí que a gente vai escoltá-lo e tal. Maravilha. Ali no Porto era assim. E fomos muito bem recebidos, ainda no antigo Estádio das Antas. Sim, foi um jogo à noite, não é? Foi um jogo à noite. Pelo menos a fotografia. Porto-Guimarães, ainda me recordo, ganhámos 2-0. Estive lá no balneário com os meus colegas. Quem é que era na altura? Tínhamos Vítor Bahia, claro, era o capitão, se não me engano. Tínhamos Paulinho Santos, que foi das pessoas que melhor me cumprimentou, secretário, toda essa geração de malta. E estive lá no estádio e foi uma sensação indescritível. Eu imagino como é que um jogador de futebol vive. Eu, em Sydney, tínhamos 5.000 pessoas no nosso complexo. Ali estavam pelo menos umas 30 ou 40 mil. Claro. E todas a puxar pelo mesmo clube, enquanto que no complexo sim. Era ela por ela, não é? Mais dividido. Não mas havia eu tinha ali, eu tinha mais qualidade, eu tinha uma capia olímpica. Sim, claro. E tu o pormenor a reportagem falava num pormenor que podia ser enganador, porque tu estavas com a camisola 16 e 16 tinha sido do Jardel, e então questionaram-te se era por isso, e tu disseste que não, que era pelo número de vitórias que tinhas. Número de medalhas olímpicas. A minha foi a 16ª. De Portugal. Nesse aspecto, o Porto realmente fez a diferença naquele período, porque eles eram pessoas de detalhe. E as homenagens e todos os momentos de contacto com a equipa profissional do Porto eram muito bem organizados. Não foi o único, eu tive em outras oportunidades, aqui também na casa do Porto, em Lisboa. Fui a um jantar de homenagem onde as coisas eram todas organizadas ao detalhe. Eu lembro-me de estar a entrar à porta e o senhor diz assim: quando estiver à porta, telefone-me, porque vai acontecer assim. E assim foi. Eu peguei no telefone, estava lá uma pessoa à minha espera, depois levavam-me para outro sítio. Era tudo organizado
ao mais alto nível. E isso acho que ajudou muito o Porto também nas suas vitórias naquele período áureo. Sim. Há bocado falámos em passando de 2004, de Atenas, eh, também na aldeia olímpica, também estiveste lá em 2004, Sim, 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 sim. e conheceste alguém extraordinário, tal como em 2000, ou... Olha, a minha vivência na aldeia olímpica em 2004 foi bastante diferente porque, para já, eu tinha sido operado ao joelho 3 ou 4 meses antes. E vinha de uma lesão muito grave, de uma recuperação muito difícil. Depois, durante esse período que envolveu o nosso Euro 2004 de futebol, eh, tive que treinar de uma forma talvez sobre-humana para tentar recuperar tudo aquilo que eram as minhas expectativas desses Jogos Olímpicos. Daí o super-homem no início. Talvez por isso, só se for. Mas aprendi que não era super-homem, pá, e fui acumulando muita lesão. Eu, para treinar até aos Jogos Olímpicos, foi um sofrimento grande, porque toda a envolvência para poder fazer um bom treino foi enorme. E então eu não saí muito da aldeia. Depois ainda tinha a responsabilidade de fazer a cerimónia de abertura. Saí muito pouco, também porque nessa altura eu estava com peso a mais, Ah, porque eu, como treinei muito físico, não tinha gordura para perder. E então houve uma altura em que eu me apercebi que estava com uma massa muscular brutal e que não estava a conseguir tirar o peso, então ainda foi mais difícil. E depois, eh, para a cereja em cima do bolo da adversidade, no último treino, e no último exercício, epá, eu nunca mais me esqueço do meu treinador dizer: pá, então vá, só mais um exercício mesmo para acabar, para ficar ali mesmo no ponto. Pumba, parti a mão. Fiz uma luxação num lance teu, só? a fazer uma técnica com o meu colega apanhou-me desprevenido, caí mal, bati com a mão, a gente já estamos um bocado fragilizados, né, de perder o peso, de toda aquela, não é? Depois também uma pessoa com a carga emocional de saber que as expectativas são muito grandes e tu sabes que não estás no teu auge, não é? Tudo isso acumulado fez com que a lesão pudesse acontecer e pronto, e foi quase como que, olha, todo o esforço para nada, morremos na praia. Mas foste a combate mesmo assim. Fui a combate. Assim que eu me lesionei, ligámos ao médico especialista, que curiosamente estava no controle antidoping, porque o meu colega, o Sérgio Paulinho, tinha acabado de ganhar a medalha de prata. Então fomos a correr, entramos nos autocarros internos para ir ter com ele, para ele me ver o dedo a caminho da prova de ciclismo. E pronto, demos 24 horas para analisar, para ver como é que estava a lesão, e tivemos uma conversa à noite onde a perspectiva era: pá, olha, não estás em condições para lutar, é duro, mas não há hipótese. E depois também, é assim, não tens capacidade para discutir sequer um combate, e eu, como médico, acho que, pá, não te vou expor a uma situação dessas e tudo mais. E eu disse: tá bom, doutor, mas eu vou lutar. Porque eu há 4 anos que vivo para isto e eu não, pá, acho que não vou conseguir. Não vou conseguir digerir se não lutar. Por isso, pá, vocês façam o que quiserem, mas têm que arranjar a maneira de eu entrar para dentro do tatame. E assim foi, a equipa mentalizou-se toda, tentámos fazer uma ligadura o mais funcional possível, tentámos encontrar as formas de retirar a dor, mas era muito difícil, porque curiosamente este dedo é o dedo que controla todo o adversário, e este dedo mindinho vale muito. E pronto, lutei muito, muito limitado. A minha expectativa era não durar 10 segundos, ainda tive a ganhar o combate até aos últimos segundos,
mas pronto, foi mesmo só para cair de pé, digamos assim. E foi um ano em que eu tive muitas lesões. Isto tudo para dizer que Atenas não vivi muito daquilo que foi o fenómeno olímpico, apesar de na cerimónia, que eu ainda não tinha o dedo mal, tive a oportunidade de estar com os vários porta-estandartes, mais malta do judo. Também encontrei alguns jogadores da NBA Estavam que lá. na altura, Ok. epá, eu não tenho a certeza, mas acho que nesse ano apanhei o David Robinson, que era o poste da seleção americana, e mais alguma malta. E como eu ia com a bandeira, toda a gente se metia connosco, e foi uma cerimónia espetacular, foi uma cerimónia muito bonita. Mas a seguir à competição vim-me logo embora. Foi? Não ficaste lá até o fim? Não, Não quiseste? nós normalmente nunca ficamos até ao fim, porque há cotas, as pessoas vão chegando e vão saindo. Os Jogos Olímpicos são 3 semanas, há provas que se realizam logo nas primeiras, o judo é uma delas, e depois o atletismo fica mais para o fim, por exemplo, o futebol, que teve nesse ano a seleção verdade, olímpica, Portugal teve com o lá. Rui Jorge, Sim, com o sim. Quaresma, com o Cristiano. Nós regressámos todos no mesmo avião. Vieste com eles? Portugal perdeu com o Iraque. Acho que Portugal perdeu com Costa Rica, Iraque e ganhou Marrocos exato. na fase de grupos. Mas fomos eliminados na fase de grupos. Portanto, E vieram cedo mais, tal como tu. Tu por lesão, eles por por acaso resolve. minto, o Rui Jorge não foi nesses jogos, que nos jogos em que o Rui Jorge jogou ficámos em quinto. Não, ficámos em quinto. quinto? Foi em Ok. quinto. E então quando regressámos, eu assim, fogo, meu, vimos no avião dos perdedores, agora chego lá a Portugal, tenho que levar com a comunicação social toda. Aconteceu. E por acaso não aconteceu, o futebol saiu por outro sítio e eu aconteceu uma coisa engraçada. Eu estava diminuído, não conseguia quase me mexer bem. Telefonei ao meu melhor amigo e disse: pá, olha, vem-me buscar aqui ao aeroporto, estou aqui sozinho, nem consigo levar as malas nem nada, vem-me aqui ajudar. Ele: na boa, tudo bem. E quando eu cheguei lá, tive a surpresa que tinha lá, pá, mais pessoas amigas e próximas do que quando tinha perdido em Sydney. E pá, foi uma sensação muito boa ter ali aquela malta toda. E o meu amigo já sabia, nem me disse nada. Sim. E foi aí que a gente vê, não é? Quem é que são aqueles que nos seguram. Claro, verdade. Pô, espetacular. 20 anos. Agora É estou a verdade. pensar, né? 2004 vai fazer 20 anos. Vai fazer no verão. E depois dessa magia no judo, continuaste no judo através de várias ações sociais. Aliás, há bocado falaste do convite da África do Sul da Fundação Nelson Mandela. Portanto, tudo isto sempre ligado ao judo, agora numa fase mais pedagógica, não é? com miúdos. Como é que é lidar com essa malta mais jovem? Epá, olha, eu descobri esta paixão pelas crianças quando comecei a receber convites para ir a escolas e eu tinha-me licenciado em Educação Física. Não gostei particularmente da experiência de dar aulas na escola. E quando comecei a ir a escolas convidado para partilhar experiências olímpicas, para falar sobre valores e outras coisas, foi algo que eu me identifiquei muito e eu aprendi a lidar com as crianças e a perceber que tinha alguma sensibilidade, porque eu fui uma criança que teve uma infância com muitas pedras, porque eu era disléxico, era hiperativo. Os meus pais eram separados. Eu saí de Lisboa para Santarém. Eu tinha raízes cabo-verdianas e fui parar ao Ribatejo. Ou seja, havia muita coisa que me baralhava. E então o judo deu-me ali uma luz ao fundo do túnel, deu-me foco, deu-me confiança, deu-me muita bagagem. E eu revia-me muito com as crianças que eu ia ver às escolas. E eu tive o privilégio de ter tido, por exemplo, o Carlos Lopes na minha escola uma vez, que foi a primeira vez que eu comecei
a sonhar em olimpismo e em Jogos Olímpicos. Eu jogava basquete e o Carlos Barroca levou uns americanos lá à nossa escola e jogámos com eles. E, portanto, essas coisas sério? inspiraram-me Em muito. Santarém? Em Basquetebol? Santarém, sim, sim. Porque eu sei que jogaste na segunda divisão, não é? Sim, sim. Joguei Jogaste que uma na época inteira? académica. Joguei, não, eu ainda joguei algumas épocas, primeiro de formação, depois a minha mãe disse: pá, olha, Nuno, isso não vai dar, basquete e judo, tens que estudar, chegas tarde dos treinos de basquete, tens que escolher. E pronto, e lá se foi o sonho da NBA. Gostavas mesmo de jogar basquetebol? Sim, Muito. era muito fã. Na altura havia aquele programa da NBA que o Carlos Barroca e o E o João Coutinho? João Coutinho, Claro, então não me lembro desse. Todos que nós era lembramos. um programa mítico, Yeah. e vivia-se muito a febre da NBA e da cultura do hip-hop, essas coisas todas. Até me lembro-me que quando o Magic Johnson, que era o meu grande ídolo, anunciou que estava com SIDA, eu nesse dia fui, olha como estou hoje vestido, fui de preto para a escola. Tinha assim, era muito simbólico com essas coisas dos desportistas. E ficou sempre o bichinho do basquete. No meu último ano de liceu, e no meu primeiro ano de faculdade, decidi, já era adulto, decidi, não, agora pá, vou experimentar aqui o que é que eu consigo fazer no basquete. Nós tínhamos um americano na nossa equipa, e eles davam-se muito comigo. E eu era o único que conseguia defendê-lo porque tinha arcabouço para segurar um gajo de 2,5 m, 2,5 m o gajo tinha, e os americanos eram fisicamente muito poderosos. E é engraçado que jogámos uma vez contra o meu clube de judo, que era o Algés, perdemos. Mas eu joguei basquete e depois fui vestir o fato de judo e fui treinar, fui treinar judo. Foi uma experiência engraçada. Mas isto estávamos a falar da tua escola e de treinar gente muito mais jovem, portanto, que tu detectas logo através do olhar ou da postura, não é? Sim, pá, aquela coisa dos miúdos, alguma insegurança, e eu começo logo, então campeão, está tudo bem? Eu campeão, coisa. E então foi crescendo aquela ideia dos campeões para a vida. Sim. Foi uma ideia que mais tarde a desenvolvi mais do ponto de vista científico e de estudo, quando fui estudar para a Inglaterra, para a Universidade de Bath, e curiosamente foi aí que eu me comecei a preocupar mais por aquilo que foi a ciência que estava por trás da minha universidade, a Faculdade de Universidade Humana. A gente às vezes tem que ir lá para fora para respeitar o que tem cá dentro. Eu tive como professor o professor Manuel Sérgio, o Gonçalo M. Tavares. Tive grandes mestres, e como eu não tive muito tempo para me dedicar, eu fazia as cadeiras para passar e para conciliar com os treinos. Não estava a 100% dedicado à faculdade, e fazia o mínimo possível para ter notas razoáveis e ir avançando. Só mais tarde é que eu comecei a desfrutar da relação que podia ter com a faculdade, e aprendi muito, em particular com o professor Manuel Sérgio e com a sua visão da motricidade humana. Óbvio, e isto foi casando com o campeão para a vida, que era um conceito que eu vinha a desenvolver com estas ideias, e decidi criar uma escola que de certa forma colmatasse aquelas lacunas que eu via no ensino naquela altura. Estamos a falar de 2004, 2005, e o impacto que eu achava que o nosso trabalho enquanto educadores podia ter muito para além do físico. Eu sempre considerei que o judo e o desporto em particular nos ensinavam valores, nos ensinavam a sermos campeões para a vida, e que estava muito reduzida a educação física, não sei o quê, aqueles gajos que fazem... Não é só isso, claro. E não é só isso. E o professor Manuel Sérgio tinha-se dedicado 40 anos a estudar isso e a levar isso ao mais alto nível. Depois o Mourinho
eh, dar-lhe a visibilidade Sim. que se viu Que já merecia em há muito todo o tempo, não mundo. é? Depois houve outro grande senhor, que foi o professor Jorge Araújo, que criou o conceito do treino do treinador. Foi uma pessoa também que eu bebi muito e que tive a oportunidade de conviver muito com ambos. E agora, nesta fase da minha vida, gostava de dar um pouco de continuidade a essa filosofia, um, juntando esta ideia do treinar para a vida com o treino dos valores. Este ano lançámos um projeto na União Europeia de Judo, que é a Semana Europeia dos Valores do Judo. Criámos um programa pedagógico baseado só nos valores do judo. E temos estado em escolas a desenvolver programas municipais. Em Aveiro temos cerca de 2.000 crianças a fazer esse programa. No Porto são um pouco mais e fazem judo o ano todo, mas aquilo que eles verdadeiramente fazem é aprender valores. Uhum. Tem tido um impacto muito, muito grande na comunidade escolar, desde as professoras, as auxiliares, os miúdos com algumas necessidades especiais. Sim. E aqueles bairros mais difíceis, que às vezes até são dos miúdos mais ricos, a aprenderem o que é coragem, o que é humildade no tatami. Estamos a usar o tatami para moldar os miúdos. E então senti necessidade de comentar isso um bocadinho mais com ciência. E a ciência que pode fazê-lo é a filosofia, claramente. A ética, Claro. o saber o que é a moral, saber o que é a ética, como é que se constrói isso numa criança que está a sair de uma pandemia e entra numa era digital, Uhum. e onde, em vez de se agarrar à inteligência artificial, se agarra ao corpo de outra pessoa. Sim. É desafiante perceber que isso pode fazer a diferença nos jovens, e é isso que me motiva, porque uma das coisas que foi difícil ultrapassar na minha vida foi eu tinha um plano A, que era claramente ser campeão olímpico, sempre foi o meu foco, o meu objetivo, e que abruptamente tive que parar esse projeto, esse sonho, porque sabia que em termos físicos as lesões já não me permitiam fazer mais um ciclo olímpico. Eu acabei cedo, tinha 26 anos, ainda podia fazer Pequim, se calhar até Claro. podia fazer Londres, como os meus colegas hoje em dia. A Telma tem 37 anos, está, apesar de tudo, ainda está Aí para as aí curvas, sólida. claro, E eu disse-lhe no outro dia, pá, olha, operação ao joelho, medalha em Rio. Agora a operação ao joelho pode ser que seja uma medalha em Paris. Esperemos que sim. E o que é que eu podia fazer na vida que me preenchesse tanto como isto que eu estou a fazer agora? Dificilmente conseguia encontrar alguma coisa que me fizesse viver com essa intensidade, porque estes miúdos são as nossas medalhas. Sim, verdade, claro. Só uma última pergunta sobre o que é, o que é que foi dislexia e o que é que foi hiperatividade. Só porque uma coisa é dizer a palavra, mas com Sim. exemplos a pessoa chega mais perto. Olha, eu andei num colégio aqui em Lisboa, que era o Helen Keller, que já tinha, na altura, um nível de educação muito elevado. Nós tínhamos teatro, tínhamos educação física à séria no pré-escolar, era um ensino muito diferenciado, e convivíamos com muitas crianças com necessidades especiais. O Helen Keller era conhecido pela Escola dos Ceguinhos, Dos cheinhos. mas era um colégio muito evoluído. E para mim isso foi muito importante. Estive lá há pouco tempo, estive lá 2 ou 3 anos, depois fomos para Santarém, mas foi o suficiente para ter sido acompanhado por um psicólogo, por vários especialistas. Eu era ambidestro, ou seja, na altura eu escrevia com as duas mãos, comia com as duas mãos, e era disléxico, ou seja, a dislexia são padrões neuromotores
que têm conexões diferentes das pessoas normais. E então nós temos dificuldades em interpretar símbolos, como na escrita ou na matemática. Ok. Há pessoas que têm dificuldade na leitura, como eu, mesmo até na capacidade de se exprimirem. São pessoas que precisam de treinar mais do que os outros para poder estar com essas competências ao mesmo nível, mas que depois têm superpoderes, ou seja, têm uma criatividade fora do comum, têm algumas características que as organizações viradas para a dislexia identificam, e há muitas pessoas sobredotadas que têm um espectro que pode ser maior ou menor em várias áreas da dislexia. A hiperatividade hoje está um bocadinho exagerado o espectro onde se considera hiperatividade, mas era não ter controle na minha energia. Eu partia a cabeça 7 vezes, nunca conseguia estar quieto, era uma criança muito irrequieta, para não dizer mais. E um dos grandes remédios, quando eu deixei de estar no Helen Keller e fui para uma escola pública que era dentro de um castelo em Santarém, por acaso tive uma professora especial, mas era aquelas condições, não é? Claro. Não tinha nada a ver Aquela realidade. O judo aí fez uma diferença enorme, porque me ensinou, me treinou a controlar estas dúvidas todas, estas sensações de que a gente não controlava o mundo exterior e que nos transmitem também muita insegurança e baixa autoestima, porque a gente não está sempre a enganar, está sempre a falhar, depois não tem boas notas, depois não sei o quê. A minha mãe dizia, tu tens que ler e tal, e eu olhava para um livro e ao fim de uma página já não conseguia me lembrar do que é que eu tinha lido antes, então odiava ler. Isto é a dislexia. Hoje em dia, felizmente, a dislexia está muito bem identificada, só passa mal pela dislexia quem quiser. A minha filha mais nova é disléxica, foi identificada e rapidamente está a ser acompanhada e está a evoluir muito bem. A mais velha ainda não se percebeu bem, só agora é que começaram a ter mais atenção a isso, mas há sempre ali uns sinais. E nós hoje em dia no judo temos recebido muita gente que é recomendada exatamente para afinar, digamos, a máquina nesse sentido. Muito bem. Obrigado, Nuno. Não, Espetacular. Foi um prazer, grande prazer mestre foi Rui. nosso. Acontece-me isso da dislexia da leitura a ler o código. Nunca consegui passar o código, então quando eu acabo o livro e penso, e agora? Se me fizerem uma pergunta não vou saber responder. Vou tentar ir para o judo e aí talvez passe. Pode ser que sim, passe o nós código. temos aulas de adultos. Então, És bem-vindo. Obrigado, eu sei que sim. E tu és bem-vindo aqui sempre. Obrigado, mais uma vez. Obrigado. Foi mais um jogo de palavra. Podem ver-nos no YouTube, podem acompanhar-nos no site da rádio, rr.pt. Até para a semana. A ver, vamos se conseguimos convocar outro super-homem. Grande abraço. Grande abraço.